Calma aí, mano, na moral, vou cortar um pedaço da piroca. Corta um pedaço, mano. Tem que. Calma aí, velho, eu vou serrar aqui, 1 minuto, Autente. Mano, eu quero falar que eu posso ganhar ainda. Calma aí. Ai, velho. Aí, encerrei. Você é o quê? Sua perna? Encerrei a piroca, pronto, agora vai. Você é a piroca. Agora vai. Ai, mano. Os caras vão me passar, galera. Resende, serra um pouquinho agora de novo, velho. Vem cá, chega aí, vamos encerrar mais um pouco. Ah, esse é o problema. Volta, ó, galera, vocês têm exatamente... Resende, serra mais um pouquinho aí, mano. A piroca tá muito grande, velho. A piroca ainda tá grande. Aí.